Um abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 25, para os internautas, o pessoal que nos acompanha pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar. Estamos no ar com mais um programa Segurança em Foco, pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Mello, ao vivo também neste exato momento pelo nosso Instagram, né? Você pode acompanhar também o programa de qualquer ponto do planeta pela internet. Basta você seguir a nossa conta oficial, né, no Instagram da TV Mar Canal 25 para poder acompanhar neste exato momento também mais uma edição do programa Segurança em Foco. Hoje nós vamos separando aqui dois temas para poder colocar em discussão com os nossos analistas. O primeiro deles, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostram o crescimento da violência e percentual de assassinatos no Brasil. E aqui em Alagoas, o governador Renan Filho, ele, através de um pronunciamento e também de um material ao vivo, ele trouxe dados e comemorou também esse trabalho que está sendo realizado pela Segurança Pública, que aponta pelo menos uma redução da violência em Alagoas, que já foi considerada o estado mais violento do Brasil. Vamos trazer esse detalhe também daqui a pouco no programa Segurança em Foco. E o comando da PM do Rio de Janeiro, que seria acertado por deputados. A palavra do ministro da Justiça, que disse que comandantes da Polícia Militar são sócios do crime organizado, ganhou uma repercussão enorme em todo o país diante desse processo de instabilidade e da violência no Rio de Janeiro. Nós vamos colocar tudo isso daqui para frente com a presença dos nossos analistas, o Leonardo Moraes, presidente da Acrimal e da Abracrim Alagoas, né, advogado criminalista, o Geraldo Magela, historiador e consultor, e também o Flávio Saraiva, delegado de Polícia Civil aposentado e especialista em segurança pública, vai trazer todas as análises e também as situações que nós vamos destacar com esses dois temas nesta edição do Segurança em Foco que está no ar. Mais uma vez, um abraço para você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Bom, cumprimentando também os nossos analistas, né, ao vivo também pelo nosso Instagram. O pessoal está podendo acompanhar também esse trabalho ao vivo que a TV Mar Canal 25 está fazendo. E o primeiro tema do programa de hoje, Flávio, Magela e Leonardo, 7 pessoas morrem assassinadas no Brasil, na verdade, né? Esse levantamento feito traz, inclusive, uma comprovação que em 2016 esses números são números expressivos, que 7 pessoas morreram assassinadas no Brasil a cada hora. Apontou, inclusive, essa condição a 11ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado esta semana pelo Fórum Brasileiro. O relatório mostra um aumento nacional da violência, classificado como obsceno pelo diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio Lima. Ao todo, foi marcado mais de 61 mil mortes violentas intencionais registradas em 2016. O maior número já registrado, inclusive, no país, na série histórica do anuário. Aqui em Alagoas, o governador Renan Filho, através do seu perfil pessoal, né, no Instagram, ele promoveu um bate-papo com seus seguidores na quarta-feira à noite, falando da redução em Alagoas, que deixou de ser a capital e o estado mais violento do país. Está aí a foto no vídeo, ele ao lado do Enio, né, assessor de comunicação, onde traz números de que durante os 8 anos Alagoas esteve em primeiro lugar no ranking da violência, mas agora perdeu essa condição, esse título. Ocupa, segundo o levantamento, a 3ª colocação. Gostaria da opinião de vocês a respeito dos números e o que vocês acompanharam também durante a semana a respeito dessa publicação do 11º anuário. Fique à vontade. Leonardo. Não, eu acho que deve ser comemorado de fato, né, porque interrompe uma série histórica. E é uma série histórica que só aumentava. E a gente já comentou isso aqui muitas vezes, em que o governo do Estado não assumia o papel da segurança pública. Então, a segurança pública foi muito terceirizada, né? A Polícia Federal, um general, o governo federal, enfim. O governador não assumia o ônus da gestão da segurança pública. Isso é um fato. O governador Renan teve sorte, né? Teve sorte e, lógico, o esforço dele para resolver o problema tentar resolver o problema da segurança pública e os resultados estão chegando. Teve uma excelente escolha com o Alfredo Gaspar Mendonça. Foi substituído pelo também eficiente Coronel Lima Júnior e os resultados estão aí. Interrompe uma série histórica e espero que agora a série histórica de
descendente, né, que ocorra, porque essa ascendente colocava o Alagoas sempre em primeiro lugar, e essa referência, Alagoas é o estado mais violento, Maceió a capital mais violenta. Isso é um prejuízo para um estado que tem uma vocação turística fabulosa, e esse título certamente prejudicava muito. E essa curva descendente é uma boa notícia. Mas quando você... isso é um fato isolado de uma gestão da segurança pública. E como o Magela sempre fala aqui, é que a segurança pública e os governos, né, Magela, nos seus 3 níveis, trata a segurança pública assim, plano de ação, não é resultado de uma política de segurança, de uma política de governo. São planos de ação que colocam um bom gestor, ele tem resultados pontuais e aí vai correndo. O exemplo disso é Sergipe. Sergipe teve uma má gestão da segurança pública em 2016, foi para o primeiro lugar. Primeiro lugar. Pode escrever aí. No próximo ano, esse mesmo anuário estará mostrando Sergipe como dos melhores resultados e descendo dos maiores decréscimos de homicídio. É preciso ir ao fundo do poço, é isso, Flávio? Não, sua opinião, para poder... É questão de gestão. É questão de gestão. Se você tem um governador que não abraça a causa, e esse governador, ele tem uma infeliz decisão de não botar a pessoa certa na segurança pública, despenca. Magela, Flávio, Leonardo? Essa notícia do anuário é uma notícia importante. Toda redução de homicídio é importante. Ninguém vai comemorar aumento de homicídio, ou aqui ou em qualquer lugar do mundo. Né? Agora, essa curva 2015, 2016, é importante manter a redução, mas é muito mais importante, ou tão importante quanto, para manter a redução e reduzir realmente a níveis civilizados ou toleráveis, você tem que ter uma política conjunta. Essas ações pontuais, você reduziu a estatística geral, então você reduziu e é importante. Agora, quando você pega a estatística e coloca, por exemplo, a faixa etária de 15 a 29 anos, ou seja, a juventude, Alagoas continua ainda como uma campeã na morte de juventude. E quando se trata da juventude negra, aí Alagoas permanece. Então, essa matança que vem ocorrendo ao longo de uma década e crescendo na área da juventude, nós estamos perdendo gerações de jovens que mais à frente, claro que a família que perde o seu filho, perde o seu neto, que perde o seu parente, está chorando agora, ela não está chorando no futuro. Ela não vai chorar no futuro, ela está chorando agora. Ela está lamentando agora. A sociedade vai lamentar mais ainda do ponto de vista coletivo, a economia, na hora que você precisar de mão de obra para ir para o mercado. Porque a juventude está sendo morta. Então, você tem uma quantidade muito grande de jovens sendo assassinados. E se você ampliar dos 15 aos 39 anos, por exemplo, aos 40, aos 45, aumenta mais ainda esse percentual. Então, você tem que ter políticas específicas, conjuntas, que não é de polícia. Aí não é a polícia que vai resolver esse problema. A polícia, ela cumpre um papel fantástico. Como? Na parte ostensiva, na investigação, no que é o papel da polícia. O que é o papel do Estado? O Estado com letra maiúscula, a União, o Estado e o município. É integrar as políticas públicas. É educação, é saúde, é iluminação pública, as ruas, são as creches. Toda essa área integrada, e aí independe se aqui a prefeitura é do PSDB e se o governo é do PMDB, se os dois continuarem brigando desse jeito, não há como comemorar. Você vai comemorar pontualmente. Reduziu, merece a comemoração. Agora, reduzir mesmo, deixar em níveis civilizados, Alagoas voltar a ter um patamar de segurança efetiva, onde você não tenha faixas etárias sendo mortas e outras reduzidas, e quando você soma no geral, aí você... Não, houve uma redução no geral. Quando você vai olhando a estatística, aumentando a lupa na estatística, você está vendo que o homicídio contra as mulheres aumenta, contra os negros aumenta, contra a juventude aumenta. Então, você, em cidades que eram cidades pacatas, a expansão do crime e do tráfico
aumenta o homicídio. Então, toda essa coisa, que é muito mais complexa do que só colocar a propaganda ou dizer, nós estamos aí presentes, é muito mais do que isso. Isso é importante você sinalizar para a sociedade que tem polícia na rua, que há ordem, mas precisa mais do que isso. Como é que eu vou salvar a juventude? Como é que eu vou salvar milhares de jovens e milhares de jovens que tiveram filhos agora? Porque se você entrar no DataSUS, qualquer um dos telespectadores vai ver que a média de crianças de 10 a 14 anos é de quase 300 nascimentos por ano em Maceió. Crianças de 10 a 14 anos estão tendo crianças, ou seja, são mães. A miséria transforma em violência? Não. A miséria não é geradora da violência, mas esse ambiente é propício quando você tem a expansão do tráfico, quando você tem a desarticulação das instituições do Estado, aí você não tem creche, você não tem trabalho, você não tem como segurar isso. E aqui o tráfico não está esperando se montar, estruturar políticas públicas, não. O Estado é exatamente a contramão de tudo. Você vai ter um exército disponível para servir ao tráfico, para servir a delinquência, para servir a prostituição, para servir a tudo que é nocivo na sociedade. Então, essa política que nós tanto falamos aqui, nas políticas públicas, cada vez mais ela é necessária. Só que cada vez mais, no governo Temer, as políticas públicas estão sendo atacadas. O próximo ano vai ser pior do que esse ano. A assistência social, por exemplo, está sendo desarticulada no Brasil inteiro. A Bolsa Família está reduzindo. Nós tínhamos, no começo do ano, 57 mil famílias no programa Bolsa Família em Maceió. Estamos com 53, o dado do mês passado. É fraude, Mariela. Não é fraude. Muita fraude. Não é fraude. Não é fraude. Tem sim, tem estudo. A fraude não chega a esse grau. Sim, mas muita fraude. A redução tem um percentual muito grande de fraude. É fácil você dizer que é fraude. A prefeitura, por exemplo, que é responsável pelo cadastro municipal, ela não aponta nesse grau de fraude. Ela aponta e cruza, e o cruzamento dos CPFs das famílias estão sendo auditados. E veio com algumas exigências também. Exigências sendo auditadas. Mas está reduzindo porque as pessoas que saíram, por exemplo, e que voltaram, ou que queriam voltar, ou que poderiam voltar, ou outras que estavam aptas para voltar, não tem vaga. Esse discurso, Magela, assim, de não que é discurso... é o governo Temer, é o fora Temer, e é uma coisa temerária. Não, mas não é fora Temer, não é o governo Temer, é a política econômica que foi adotada, ela está reduzindo. Eu, por exemplo, há um mês atrás, eu estive com a secretária municipal de assistência social, a Celiane. Por quê? Porque eu estou fazendo a pesquisa nessa área, para ver o impacto disso na questão da violência dentro de Maceió. Então, não é uma fraude pontual, não é o vereador, não foi o fulano que entrou no cadastro da campanha eleitoral, que era do Bolsa Família e não podia ser o doador. Não é essa fraude. Você não tem fraude de 5 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil, porque já chegamos a ter 86 mil bolsas pessoas beneficiadas no programa. E essas pessoas vão entrando e vão saindo. Você já fez uma relação dessas crianças que têm filhos nessa idade de 10 a 14, essas famílias numerosas, você já fez uma relação também com relação à Bolsa Família? Existe estudo em que essa alta relação de natalidade, né? Com o Bolsa Família, se existe estudo sobre isso, que pode ter uma relação e é uma coisa que deveria ser estudada, né? Precisa, né? Por que esse fenômeno de tanta criança, apesar de que no Brasil o índice geral é de que a natalidade é um nível ainda muito baixo. No índice geral, baixando, quando você pega as estatísticas e vai pontuando, por exemplo, de 10 a 14 anos, em muitos estados do Nordeste é muito alta. Sim. Então, já baixou aqui em Maceió. Quando você pega uma série histórica nos últimos 14, 15 anos, há um decréscimo nisso. Mas ainda continua, você tem quase 300 crianças sendo mãe. Isso não é uma coisa que, por exemplo, há um decréscimo na taxa de natalidade e houve um acréscimo na taxa de homicídio, de letalidade, né, intencional. Então, talvez não seja uma relação assim a matemática tão específica. Não, mas essa relação não é que é uma relação direta, é que você tem um campo favorável de desagregação social, onde essas crianças e essas famílias que não têm proteção nenhuma social, não tem nenhum programa que o proteja,
E aí é papel do Estado, não é papel de empresa privada, não. É papel do Estado, é da sociedade. Proteger exatamente os mais vulneráveis. Então, o crime tem acontecido em Maceió, as manchas de crime têm acontecido nos bairros mais vulneráveis. De qualquer forma, Jana, essa questão da fraude, ela acontece. É claro. Então, nenhum sistema é perfeito que não possa ser aperfeiçoado, inclusive com a exceção de mais algumas condições. Eu digo porque eu já conheço algumas pessoas que já me falaram, inclusive, o seguinte. Uma, que ela trabalhava como empregada doméstica e deixou o emprego porque o marido se estabeleceu razoavelmente como taxista. E eles tinham 2 filhos. É taxista que recebia por mês cerca de quase R$4.000 líquido, né? É um bom salário, porque dá ensejo a não recebimento do auxílio de moradia, né? do Bolsa Família. Do Bolsa Família. E mesmo assim ela recebia. Ela continuava recebendo. Realmente não vou... Já que o governo descobriu, eu não sou besta em deixar de receber. Ou seja, essa aquele foi a palavra do jeitinho, dela. né? Do jeitinho brasileiro. Mas veja só, coisa, né? O jeitinho brasileiro, esse aí é ele não é algo exceção. para ser elogiado, não. Você Ele é não algo para tem ser criticado. Com certeza. É uma forma de você Concordo com burlar você. Mas, Leonardo, a lei, isso né, você com acontece, a prática antiética. Leonardo, né, isso social. acontece na medicina, isso acontece na engenharia e tudo. Quando você criminaliza isso, acha que esse aí é o fator que está da redução da Bolsa, isso você hoje tem como aferir. Porque quando você cruza todos os dados, você tem que ter a presença na escola, essa presença tem que ser... Se a escola frauda, aí você vai em cima da escola. Então, não é esse o problema. Quando eu dou o panorama da vulnerabilidade, é porque dentro da vulnerabilidade você tem como recrutar as pessoas vulneráveis para a contravenção, para o crime, para o tráfico e para a prostituição e para todo outro tipo de delinquência. Quando eu falo em fraude, não significa que esse é o único fundamento, não. Estou dizendo que ele realmente acontece. Claro. E é levado sim em consideração a fim de baixa, assim como estabelecer novas condições. Eu acho que as coisas elas coexistem. A redação se dá por motivos econômicos, se dá, com certeza. Se dá por questões de criar novas condições. Quer dizer, antigamente quem satisfazia as condições não satisfaz mais hoje, há uma redução. Sim. Assim como a fraude. Acho que não é um motivo só, é uma série de fatores, né, que leva a isso, né? E de alguma forma, Marcelo, eu estava vendo os números também, estava acompanhando ontem à noite, hoje pela manhã. Qualquer número de redução de número de homicídios, de crime, deve ser elogiado, né? Isso é ótimo. A questão é que o anuário, ele é feito, basicamente, com base em percentuais que são feitos no ano passado. 2016. Então, há uma redução com base no ano passado. E do ano passado pode ser que exista um acréscimo com base no outro ano, que foi em 2015. Né? E assim de forma sucessiva. E essa questão da redução, às vezes pode não ser nenhuma redução real. Possivelmente ele pode estar hoje, em 2017, com um nível um pouco inferior em relação àquele que foi feito em 2015. Sim. Então, do ponto de vista real, você percebe que há uma diferença de ano a ano. Mas quando você faz uma estatística dos últimos 10 anos, você percebe que o número, ele infelizmente ainda aumentou. Né? Então, a gente tem que comemorar, claro, uma redução de um ano para o outro, isso é uma vitória, mas sem analisar, sem observar esse ponto de vista macro. Não é uma redução de 21% em décadas, né? em percentuais maiores, em períodos maiores, mas é uma redução que é feita somente de um ano para o outro. Nós temos, inclusive, em cima desse depoimento do Leonardo, nós temos um infográfico que foi publicado pelo Fórum, né? Que acabou sendo o principal ponto para que a gente pudesse colocar, né, nesse Anuário Brasileiro de Segurança Pública, para que a gente possa soltar aí. Vamos por etapa, viu, José? Primeiramente, esses números que mostram aí. Crimes contra o patrimônio. Um carro roubado ou furtado por minuto no Brasil. Essa é a condição que foi apresentada pela Segurança Pública em números em 2017. Desaparecidos, 71.796, né? Armas, 112.708. Crimes nas capitais, 14.557, uma redução de 4,3%. Ali só mostra reduções também na questão de armas, né, também? Apreensão, né? De apreensão de armas. Estupros, 49.497. Homicídios, isso cresceu, né? O crescimento em estupros também, né? 3,5%, 3,5%. Homicídio de mulheres e feminicídios, uma mulher assassinada a cada 2 horas em 2016, ou seja, 4.657 mulheres. Né? Gastos com políticas públicas de segurança, 81 milhões, teve uma redução desses gastos de 2,6%. Gastos por ente federativo, também tem ali os totais apresentados. Força Nacional, aumento de 292% no número de profissionais mobilizados. Adolescentes em conflito com a lei, 24.628. Violência nas escolas,
40% das escolas não possui um esquema de policiamento, né, para poder tratar desses casos de violência. Esse é o primeiro ponto, em relação aos números apresentados. Agora vamos mostrar o outro ponto lá, que para mim é o ponto-chave, né, nesses dados também da segurança. Vamos colocar aí. Mortes violentas intencionais. 7 pessoas assassinadas por hora em 2016, segundo os dados. 61.619 mortes violentas. Agora, os maiores, né, a condição dos estados mais violentos. Sergipe, 64. Rio Grande do Norte, 56,9%. Alagoas, 55,9%. Uma bomba atômica por ano. Ou seja, 61 mil pessoas, mais de 61 mil pessoas. É como se fosse aquela tragédia no Japão da bomba atômica, né, morrendo todos os anos no Brasil, segundo o levantamento, como aponta ali a condição. E tem ali em cima a vitimização policial, 437 policiais civis e militares, né, um aumento aí também de 17,5% nesta condição, segundo o mapa apresentado. Ou seja, números relevantes, números que alguns apresentam redução e outros um crescimento. E principalmente, o que mais me chamou a atenção aí é a questão do investimento, as verbas públicas aplicadas, né? A redução realmente que acaba sendo no combate... Quando você pega a década de 2005 a 2015, no caso aqui de Alagoas, você tem um aumento de 31,2%. O caso de Alagoas é muito importante isso aí, viu, Magela? Então, a redução, nós estamos falando e estamos comemorando, a redução de 2 anos, 2015 e 2016. Quando você pegar a década, é a prova evidente que isso não houve política de segurança pública, porque você não estabelece política de segurança pública, ou política de educação, ou política de saúde, que não seja, no mínimo, por uma década. Porque é impossível você consolidar políticas que envolvem entes tão complexos, sem ter um horizonte de no mínimo 10 anos, constante, não é mudando. Só que nos últimos 19 anos, ou seja, 8 anos do governo Ronaldo Lessa, 8 do governo Theo Vilela e 3 do governo Renan Filho. 13 secretários de segurança passaram pela secretaria. 13? 13. Cada um com a sua metodologia, cada um com a sua maneira de trabalho. É impossível, se essa empresa que nós estamos falando aqui mudasse o seu presidente ou seus diretores 13 vezes em 19 anos, ela já teria falido no primeiro ano. Então, é impossível você estabelecer qualquer política duradoura numa área de segurança pública ou em qualquer área do Estado ou em qualquer empresa. Não há como. Então, é isso que nós estamos batendo aqui, parece um mantra. Parece que é um grupo de indianos que estão falando, nós temos que ter política de segurança pública. Políticas públicas de segurança pública é você ter a integração de todos os entes. E mais do que a coordenação do Fórum Nacional de Segurança Pública diz isso. Todos os pesquisadores sérios do Brasil falam de que o problema da segurança pública hoje é menos de polícia e mais do Estado, ou seja, das outras áreas do Estado, com educação, tudo isso que a gente vem falando aqui, e repetindo semanalmente. Então, enquanto isso não estiver integrado, e entre os 3 entes federados, a União, o Estado e o município, não vamos sair dessa crise. E agora a crise, ela toma um ar muito mais dramático do que era antes. Porque um estado como o Rio de Janeiro, nós não estamos falando do Rio Grande do Norte, de Alagoas ou do Maranhão, ou do Amazonas. Sim. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, o segundo maior e mais importante estado do Brasil. Menina dos olhos do país, econômico, do ponto de vista da imagem, de tudo Com que você possa imaginar, de população, de tudo que você possa imaginar. O ministro da Justiça fala o que ele falou. Se fosse um cidadão qualquer falando, está tudo metido com o tráfico, está tudo na mão, está tudo dominado, como se fala no rap. Não, é o ministro da Justiça que está dizendo. No outro dia, bom, eu imaginei em casa, bom, amanhã ele recua, tem uma pressão, ele recua. Não, ele reafirmou e deu exemplo. E já que você entrou, Magela, nesse assunto, o Torquato Jardim, ministro da Justiça, ele trouxe realmente esses dados, nós já vamos encaixar aqui nesse processo que o Magela trouxe, vamos linkar o segundo tema, tá certo? Eu acredito que foi um depoimento, uma entrevista contundente, quando se fala desse momento do Rio de Janeiro, né? Porque ele diz aqui o seguinte, que
Essa entrevista foi concedida ao blog de Josias de Souza, do site UOL. Ele acredita que o governo do Rio de Janeiro não está conseguindo controlar a situação. Ponto. Isso é uma coisa que todos nós já sabemos, que não está conseguindo, não é isso? Mas vamos lá. Ele diz aqui o seguinte: ainda de acordo com o UOL, o ministro considera que o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e o secretário de Segurança, Roberto Sá, não controlam a polícia militar. Até aí, ponto. Está certo o negócio, não é? E que comandantes dos batalhões da PM são sócios do crime organizado no Rio. O ministro afirma que a atuação das forças federais do Estado, atenção, só será reflexo para a melhoria da segurança no final de 2018 e que na gestão de Pezão e de Temer, os resultados não serão percebidos pela sociedade. Segundo ele, a virada da curva ficará para 2019 com outro presidente e outro governador. Com o atual governo do Rio, não será possível. Ninguém sabe se essa expressão que ele utilizou se é uma expressão de cunho político, né? Ou se ele expressa a realidade. Muito bem observado. E aí, quando ele fala que nesse governo nada acontecerá, isso não será superado, ele já mostra uma intenção de apoio para um outro governante, um outro partido político e assim por diante. E a palavra feita, como disse bem o Magela, para o ministro da Justiça, ela tem um peso muito grande. E é importante que as pessoas, de acordo com o cargo que ocupam, tenham cuidado com as repercussões daquilo que se fala. Você pode até falar uma coisa que é verdadeira, uma coisa que existe de fato. Mas quando vem de você, a consequência e o efeito dessa notícia ela é devastador. Hoje existe uma tensão gigantesca no estado do Rio de Janeiro, né? O estado em que nos últimos 12 anos aconteceram os 4 maiores eventos do planeta: Jornada Mundial da Juventude, antes os Jogos Pan-Americanos, a Olimpíada, Copa do Mundo e Olimpíadas. Né? Então, e Paralimpíadas, né, também. E Paralimpíadas também. Então, o investimento feito naquele estado foi algo gigantesco. Eu estive lá há aproximadamente 1 mês e meio atrás, um pouco mais do que isso, e percebi que a estrada ela tem uma grande estrutura, né? Mas as pessoas andam com medo. Tanto é que a gente andando de táxi, né? Andando no transporte, você sempre pergunta ao policial, ao taxista, ao motorista, e como é que anda a segurança pública aqui? Aqui ninguém pode andar mais tranquilo, não. Eu, por exemplo, só dirijo na região tal, na outra região ninguém vai. E aí acontecem as notícias em relação, como teve ontem também, né? Após um jogo de futebol, mostram numa certa comunidade pessoas lá no meio com fuzis, né? Armas aí que custam quase R$100 mil, né? Cada uma daquelas armas, andando no meio das pessoas. Tem até uma imagem que mostra uma criança na frente. Então, ela revela o estado de abandono que se encontra a segurança pública. Quando se passa a essa realidade também a Alagoas, a impressão que eu tenho, e aí seguindo já também o que disse Magela, é que a gente deposita a segurança pública somente nas mãos da polícia. Ou seja, a polícia é a única e exclusiva responsável pela segurança pública em um estado. E a gente sabe que a polícia pode decuplicar o número de policiais e não vai conseguir fazer isso sozinho. Com certeza. É importante que se observe o nascedouro, né? Quer dizer, as crianças, os jovens em comunidades carentes, eles têm acesso à educação, à cultura, a uma condição mínima de dignidade. Se isso não acontece, logicamente, ele vai gerar como consequência, não obrigatoriamente, mas há uma relação grande, né, entre a pobreza, o abandono e o crime, né? A teoria das janelas quebradas, que é uma teoria criada no Canadá, ela revela isso. A relação entre o crime não é a pobreza, mas é o abandono, é o descaso pelo Estado. Então, o Estado ele é pródigo em abandonar as pessoas nas áreas mais simples, como educação, saúde, cultura, lazer, saneamento básico, e ele paga hoje a conta diante desta omissão. Então, acho que as coisas todas elas são unidas, de modo que não é só com polícia que se combate a criminalidade. É importante que se observe também as outras áreas que são fundamentais para a redução desses índices a níveis suportáveis. Isso é uma coisa que demora muito e demanda muito tempo, né? Não dá para você falar na mudança de um comportamento social da noite para o dia. Isso teria que ser um processo de pelo menos 10 anos, né? Se fosse iniciado um trabalho integrado, como o Magela já colocou. Flávio, na sua opinião, como é que você recebeu esse depoimento aí do ministro Torquato Jardim a respeito dessa situação, desse cenário no Rio de Janeiro? Há alguma surpresa, alguma coisa contundente que você pudesse acrescentar? É uma verdade dita assim, intempestivamente, né? Principalmente na condição dele de ministro
de ministro coordenador de investigações. Né? A Polícia Federal está subordinada a ele. Existe uma força-tarefa já da Procuradoria-Geral para trabalhar no Rio, justamente para isso. Então, quando ele antecipa esse pensamento, né, essa opinião, e quem ouve, quem lê, diz, o ministro da Justiça dizendo uma coisa dessa, porque tem base. E como Magela diz, no dia seguinte ele diz, eu quero ver quem vai me desmentir, né? Quem vai me contrariar nessa posição. Desafio quem vem aprovar o contrário né? Então, está bem convicto. Está bem falou, convicto. Então, para a investigação, isso é um prejuízo monumental. Foi muito feliz a entrevista do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, acerca do posicionamento dele, que disse, ele até disse que concorda com o ministro, em parte concorda, porque é um fato no Rio de Janeiro. Sim. Mas não nesse nível, né? Mas assim, lamentando por ele ter externado isso, porque vai prevenir os investigados. Mas essa realidade do Rio já foi antecipada no filme Tropa de Elite 2, né? Com certeza. Em 2010, que já era uma realidade também, né? Com certeza. E a ficção apresentou de uma forma muito interessante. É muito interessante assistir ao filme hoje, né? Nos dias de hoje, para ver esse paralelo aí. Com certeza. Como o filme é atual. E essa não sei qual é o termo, essa compreensão do cidadão com o que é errado, né? De ter um governador para dizer que a polícia não sobe, a minha polícia não sobe ao morro. Então, já disse, esse território aqui, o Estado não entra e quem vai mandar? Não faz parte do Estado, vocês por conta própria. Quem vai mandar lá, né? É, claro. E o papel de outras instituições, que muito critica a polícia e é muito compreensiva com comportamentos criminosos. Baile funk, o funk é uma manifestação cultural que todo mundo que deve ser legitimada, enfim. Agora, o funk, o proibidão, em que atrai uma juventude para estar lá com 5, 6 fuzis mostrando isso, e estupros devem ter ocorrido a dezenas ou centenas, e que isso não é nem notificado, porque a estrutura não permite que alguém vá denunciar, e fica assim, e alguém que se manifesta contra, isso é preconceito contra o funk. Não é, não é. Há um autor, que é conhecido como Mauri Lopes Júnior, que ele fala que no Brasil existe um combate ao crime pelas pessoas à la carte, né? Ele escolhe aquilo que ele vai combater. Para o crime dos outros, ele sempre combate, é um absurdo, tem que prender, a polícia tem que trabalhar, etc. Quando é para o crime que envolve as pessoas, que envolve na minha comunidade, dos meus amigos, isso não pode ser aplicado. Tudo normal. A tolerância ela tem que acontecer. Essa imagem revela muita coisa. Claro que existe, claro, uma opressão muito grande, que todo mundo tem medo de entregar um traficante com esse poder. Um traficante que mata é uma coisa, um traficante que ostenta com um grupo de pessoas, com um fuzil, pelo amor de Deus. Até a polícia, ela fica receosa entrar num lugar desse. Você vai entrar numa favela dessa, numa comunidade dessa, com um Voyage, usa muito também veículo, um Logan, não blindado, enfim. Não tem condições. É um risco. E a imagem também revela o seguinte, que lá no Rio de Janeiro, a guerra existe mesmo. Em relação a essas comunidades, a guerra existe, a palavra é guerra. Quando você vê essa imagem de que o helicóptero da Globo, não foi Globocop, que ele viu aquelas imagens. Isso passando eventualmente, viu um baile funk e começou a filmar. E quando chegou lá, detectou. 5 eram 6 com fuzis. Aí a polícia, quando diz, a gente vai ter que invadir aquele local para prender algumas pessoas. Ela vai invadir como? Se tem pessoas com fuzis. É lógico que a preparação é diferente e o risco de haver algumas baixas e a morte inocente também é muito grande. É enorme, com certeza. Até por esse motivo, né, que foi modificada agora a legislação, há um mês atrás, acerca da morte, né? A morte praticada por militar das Forças Armadas em face de civil, quando estiverem em missão, o julgamento não vai partir mais para o tribunal do júri. O julgamento acontece agora pela Justiça Militar. Por quê? Porque são pessoas que têm o poder de fazer o julgamento e passaram pela função e entendem aquilo que o policial passa. Não estou aqui falando de elogiar a própria Você é a favor disso, Leonardo? Olha, juridicamente? Eu creio que isso pode trazer um prejuízo até para o policial das Forças Armadas. Porque imagine que a população vê essa imagem
ver as circunstâncias pelas quais concretas pelas quais o policial teve que enfrentar, que teve tiros disparados contra ele. A marca vai demonstrar que foram tiros feitos por fuzis ou vários tiros disparados. Ele disparou de volta, matou alguém. Ele alega que agiu em legítima defesa. Outros alegam que ele executou a pessoa. E você fala essa circunstância todinha, as condições da polícia, a falta de estrutura para enfrentar a criminalidade, as palavras feitas pelo ministro Torquato Jardim, o governador Pezão, que rebate o que ele diz, mas ao mesmo tempo está envolvido em outros processos criminais. Então, nesse meio termo, o que é que a população diria para aquele policial que está ao banco dos réus? Logicamente, ele seria absolvido. Então, difícil. Depende do que a mídia a trabalhar esse caso. O menino que foi baleado... Pela Justiça Militar, se o pessoal for seguir estritamente a lei, porque lá há uma junta militar e há uma chefia por um juiz de direito, que vai ter muito a função de aplicar a lei como se fosse uma égua. O júri, ele enxerga muito mais do que o juiz. Ele tem essa capacidade. Então, há fatores que são positivos, como esse que o doutor Flávio falou, Vossa Excelência, o senhor doutor Flávio falou, bem como pelo Tribunal do Júri. Acho que há ganhos e perdas ao mesmo tempo. Mas veja, se nós voltarmos à questão do ministro, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa e a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, elas estão envolvidas num comitê coordenado no nível local pelo secretário de Segurança, um delegado federal, e a Polícia Federal, e mais o Roberto Salles, delegado federal. Sim, e secretário de Segurança, né? E o ministro Júlio, né? Sim. O Exército, as Forças Armadas. Então, ex-ministro, né, agora? É o ex-ministro, né, Raul Júlio? Da Defesa. Sim. O ministro da Defesa. Sim. Não votou o Júlio? Acho que votou. Mas não importa. O fato é o seguinte, está lá. Tem contratempo, ocupou a Rocinha, etc. Então, na hora que o ministro... O que é que levou o ministro a falar? Foi gratuitamente? É uma sinalização do quê? Porque até agora, a imagem que eu tenho dele não é um boquirroto, não é um ministro que sai falando em tudo que é canto. Ali é um cara muito contido, um ministro bastante contido para o tipo de problema que já aconteceu no Brasil no período que ele é ministro da Justiça. Então, falar o que ele falou tem algum tipo de sinalização, que ainda não está bem clara. Ele não fará, porque você está envolvido, não é só, você tem a Polícia Federal envolvida, você tem as Forças Armadas envolvidas e tem a Secretaria de Segurança. Quando houve o homicídio do coronel comandante de um batalhão, né? Comandante de um batalhão, e ele disse que isso não foi assalto. Foi acerto de então, contas. Aí foi o gatilho da declaração dele. Essa foi muito infeliz. Da infelicidade ou não, é isso que a gente eu sinceramente ainda não tenho um cenário que eu possa dizer, esse é um boquirroto ou ele quis acertar um alvo que eles vêm trabalhando. Então, esse tipo de afirmativa eu ainda não tenho, né? E eu acho que pouca gente Mas terá. também não está descartado não disso ser um blefe mesmo e diante de uma estratégia que pode estar sendo montada por trás ou uma maneira até de compreender para atingir porque uma quando peça. Ele diz que num batalhão 90 pessoas foram presas, 90 militares foram presos, bom, não é novidade, parou o carro, vários ônibus lá, todos entraram presos, etc. Então, isso não é de agora, até no período do Sérgio Cabral, com o Beltrame. Então, as prisões, etc., mas ser enfático da forma que ele foi, num momento tão crucial como esse... E a reafirmação. E reafirmar, e dar exemplo, inclusive de mulheres de traficantes com deputados, ou com um deputado, que ele não deu o nome, mas citou a função pública do outro. Então, é uma situação muito de descontrole lá embaixo e descontrole em cima. Quer dizer, a presidência da República não fala.
Você não vê o presidente da República falar do fato da natureza. Não é um Estado... não que a federação não tenha... Todos os Estados têm importância. Claro que Alagoas tem importância, que todos têm importância. Mas o Rio de Janeiro, o peso econômico, o peso social do Rio de Janeiro, a imagem do Rio de Janeiro, ela é infinitamente maior do que qualquer outro estado do Nordeste, ou do Centro-Oeste, ou do Norte do país. É um parâmetro, né, Magela? Eu acredito que deixa a sensação da estrutura num país, né? Quando nós temos, deixa essa sensação, pelo menos para mim como cidadão, né, deixa essa sensação. Quando a coisa não anda bem por lá, anda nesse processo em desconformidade, como nós estamos acompanhando, há uma sensação de que a segurança pública do país ela já não tem a capacidade de conter a violência. E porque e cria um clima de desestabilização. O secretário Roberto Sá, na hora que ele disse que todos, ele não falou A, B ou C, ele disse que todos os comandos são sócios dos comandos de batalhões, são sócios do crime organizado. Quer dizer, ele não deu margem de dizer, não, o de Copacabana não é, o da Cidade de Deus não é. Né? Ele generalizou. Quando você generaliza, ou corre todo mundo para o corporativismo, ou então vai ter que apresentar pontualmente. Mas ele faz uma relação interessante, né? Que os comandantes de batalhões, eles são indicados por políticos. Ligados ao crime, né? Se a pessoa possivelmente então, essa teia que está montada. Deve haver alguma investigação aí que esteja correndo, né? Porque ele não fala isso do nada. Certamente tem alguma informação. Com certeza. Porque o normal é que alguém com um cargo daquele, que ele fale alguma coisa que se excede. Mas se ele tem a informação, se ele é o chefe da Polícia Federal, se ele tem a informação, se ele está dentro da coordenação com o ministro da Defesa, com todo esse aparato do Rio de Janeiro, por que é que ele não vai? Se ele tem informação, por que não age? Não, mas olha, há uma estratégia de investigação. Possivelmente deve estar correndo algum tipo de investigação. Ele não vai falar isso, recebeu a informação Estamos investigando. Na esquina, na padaria, no supermercado, entendeu? Isso deve ser informações, deve estar correndo algum tipo de investigação. E lógico, ele foi até interpelado agora para ele dar uma resposta para dizer quais são os oficiais da Polícia Militar que têm ligação com deputados, quais são os deputados, quais são as investigações que estão sendo realizadas. Ele não vai dizer isso. E ele vai ser ouvido pela Comissão de Segurança Pública na Câmara. É porque causou uma insatisfação generalizada na tropa, né? Mas certamente, como esse, certamente né? Agora, sendo verdade esse fato, esses políticos que estão eventualmente por trás disso, eles já devem estar agora se precavendo acerca da investigação que vem acontecer amanhã. Se houver interceptação telefônica, ninguém fala mais por telefone. Né? Ou pode utilizar código. Agora, isso que o ministro falou já está documentado em livros do Luiz Eduardo. Né? Isso, de certa forma, é tratado pelo Beltrame no próprio livro dele. E em ações do próprio Beltrame que destitui, prende um batalhão inteiro. Né? Então, isso não é novidade. Agora, o ministro falar isso... Né? Tem um peso, com certeza. Uma coisa somos nós falar aqui. Nós estamos falando aqui. Peso zero. Agora, o ministro falando... da Justiça, com certeza. Flávio, Flávio, um abraço, Mazela, um abraço também, meu amigo Leonardo. Sexta-feira estaremos de volta, né? Encerrando aqui mais um programa. Quero deixar um grande abraço para todos vocês, os nossos analistas, né? E na próxima sexta-feira eu te convido para acompanhar também mais um programa Segurança em Foco, ao vivo pela TV Mar Canal 25. Você que nos acompanhou também pelo Instagram, um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. O pessoal que ficou conosco através da internet e pelas redes sociais. E lembrando que no decorrer da semana você vai ter também a oportunidade de acompanhar na íntegra o programa Segurança em Foco em nossas reprises, de acordo com a programação da TV Mar Canal 25. Grande abraço, ótimo final de semana ou um ótimo início de semana para você que estará acompanhando a nossa reprise na semana que vem. Grande abraço.